Glória a Deus, aleluia. Mais uma tarde no Almoçando com Deus. Almoçando com Deus numa tarde de quinta-feira, né? Glória a Deus, aleluia. Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia. Mais um Almoçando com Deus está se iniciando. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sejam bem-vindos, irmãs e irmãos, em mais um Almoçando com Deus. Glória para sempre, amém. Eu estou chamando aqui as irmãs. Glória a Deus, aleluia. O saber e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer te der. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, te damos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre, sempre e sempre. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Glória a Deus, aleluia. Para Ele toda a honra e toda a glória seja dada. Glória a Deus, Silvana, seja bem-vinda a mais um Almoçando com Deus, nessa tarde de quinta-feira. Almoçando com Deus é o alimento espiritual da palavra de Deus, né? Almoçando com Deus já fala, né? No almoço tem que ter o alimento, e aqui nós temos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a paz. Tudo bem, Silvana? Estamos aqui diretamente do Paraguai, né? Arrumamos um tempinho para estar entrando nessa live, vai compartilhando, vai marcando, né, os irmãos, as irmãs. Hoje nós temos uma palavrinha aqui, né, no Salmo de Davi. Glória a Deus, aleluia.
É como eu falei na live anterior, né? Davi, quando escreveu os salmos, na maioria das vezes que Davi escreveu um salmo, ele não estava dentro do palácio. Ele não estava, né, na comodidade do seu palácio, não estava no meio do seu povo, não estava junto com seus familiares. A maioria dos salmos de Davi foi escrito diante de tribulação, foi escrito diante de problemas, de adversidades, né? E muitas das vezes nós estamos passando por adversidades e a gente, né, não eleva, né, um louvor ao nosso Deus. Tem muitas pessoas que no meio da adversidade só reclama, só murmura. E nós temos que aprender aqui com Davi. Davi passou por muitas perseguições, passou por muitas adversidades. E quando ele passou por essas adversidades, ele não reclamou. Muito pelo contrário, quando Davi passava por lutas, por perseguições, ele exaltava o nome do nosso Deus. Tanto é que Davi escreveu vários salmos, né? Nem todos os salmos são de Davi, mas os salmos que ele escreveu é sempre exaltando o nome do Senhor. Na quinta passada, quando eu entrei no Almoçando com Deus, eu entrei rapidinho, no fim me fui até tarde, assim, foi 1 hora mais ou menos de pregação, mas eu estava comentando com os irmãos e com as irmãs que estavam ao vivo na live, que aquele salmo de Davi parece que foi 5:7, se não me lembro, salmos de Davi, vamos lá, né? Que a gente tem que tirar as dúvidas, né? Isso. Foi quando Davi estava dentro de uma caverna, fugindo de Saul. Saul estava intentando todo o mal contra ele. E Davi escreveu um salmo de ação de graças, glorificando o nome do Senhor. E nesse salmo que nós vamos meditar hoje, é o Salmo 34, aonde Davi, né, se fingiu de doido, se fingiu de amalucado, de demente, né, na presença de Abimeleque, né, porque queriam matar ele. Saul andava atrás dele, ele se escondeu no meio dos sacerdotes, ele foi se escondendo, né, se escondeu nas cavernas, se escondeu em vários lugares, e aquele teve que se passar por maluco, né, para fugir dos seus inimigos, daqueles que queriam tirar a sua vida. Muitas das vezes o cristão tem que se passar por doido, por maluco, né? Glória a Deus, aleluia, por isso que nós somos chamados de doido. Glória a Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um Almoçando com Deus. Obrigado pelas irmãs, pelos irmãos que se encontram nessa live, Pai. Que o teu alimento, Senhor, venha nos sustentar cada dia, no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das adversidades, Senhor. Que o Senhor venha nos manter de pé, firme nos propósitos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que eu venha diminuir, o Senhor crescer. Fala conosco, Espírito Santo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a tua palavra tem para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, pastora Sônia Ramos, que saudade. Estamos aqui no Paraguai, saudade da pastora. Glória a Deus. Então vamos para o Salmo 34, Salmo de Davi, 34:6. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampou-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Olha só Davi dizendo que ele clamou ao Senhor e ele livrou de todas as suas tribulações. Deus não livrou somente de
de uma luta, Deus não livrou Davi somente de uma adversidade, Deus livrou de todas as suas tribulações. Então ele está falando nesse salmo que ele clamou na hora da adversidade, ele sabia para quem correr. Na hora da adversidade, nós como cristão, a gente tem que saber para quem a gente deve pedir ajuda, a quem a gente deve correr, porque Deus está esperando que nós corramos direto para ele, direto para os braços dele. Davi também escreveu o salmo que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então Davi, ele sempre exaltou o nome do Senhor, na hora da tribulação, na hora que ele andou pelo vale da sombra da morte, na hora que ele foi perseguido, humilhado, na hora que intentaram tirar a vida dele, ele sempre olhou para quem? Para Deus. Ele sempre buscou socorro em Deus, tanto é que ele escreve em todos os salmos que ele confia em Deus, que ele elevaria os olhos dele para o monte, da onde viria o socorro para ele. E aqui mais uma vez ele diz: eu clamei a ti. Eu clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor e me livrou de todas as minhas tribulações. Se você está passando hoje por adversidade, por tribulações, por lutas, por situações difíceis, nós passamos por situações difíceis. Não é porque a gente crê num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, que nós não vamos passar por tribulações. Se o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Se eu, Cristo, venci as tribulações, venci as situações difíceis, vocês vão vencer. Se nós somos filhos de Deus, nós somos chamados de povo de Deus, por que nós não vamos passar por adversidade? Se engana quem pensa que aceitando Jesus tudo vai passar, que não vai passar por nenhuma tribulação. Se engana o cristão que pensa isso, porque aqui a gente está vendo Davi numa situação difícil, uma situação de morte, mas ele sabia para onde que ele deveria correr, que nós venhamos saber para quem nós devemos correr na hora da adversidade. No 7 ele diz que o anjo do Senhor acampou-se ao redor dele, o anjo do Senhor. A palavra diz, né, que Deus daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito quando nós clamarmos por socorro. Então a gente tem que usar, a gente tem que tomar posse do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica, ela nos ensina como nós devemos passar pelas adversidades, como nós deveremos passar pelas lutas, pelos problemas do dia a dia, pela situação difícil. Tem tantas pessoas abdicando da fé porque não sabem passar por adversidade. Acham que só porque estão indo na igreja, porque estão dedicando a sua vida ao Senhor, que quando vier o vento forte, quando vier a tribulação, quando vier os problemas, não sabe agir muitas das vezes. Tem muitos cristãos hoje abandonando a fé porque passa por adversidade e não corre para Jesus, não corre para aquele que pode te guardar debaixo das suas asas. Eu estarei seguro. O Salmo já diz, o próprio salmista Davi já diz, né, que ele elevaria os olhos deles para os montes, da onde viria o socorro. E mais adiante, em outro salmo, ele diz que embaixo das asas do Senhor ele está seguro. Muitos salmos nos ensinam aonde nós devemos colocar a nossa confiança. E aqui ele está dizendo que o Senhor acampa os seus anjos em derredor daquele que o busca e o livra. Então, se eu buscar a Deus, Deus vai colocar seus anjos em derredor de mim e vai me livrar. Ele vai me livrar.
É que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu do rei lançar eles na fornalha de fogo, mas ele livrou dentro da fornalha. Deus não, ele permite que nós sejamos lançados no fogo, literalmente, permite que nós passamos por adversidade para nos livrar no meio da situação. É no meio da situação que Deus vai nos livrar. Ele livrou Daniel na cova do leão. Ele livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Então, não significa porque eu sou cristã que eu não vou passar pela tribulação. Significa que Deus vai permitir a tribulação para ver se eu sou fiel, se eu continuo crendo. Daniel, ele não se curvou diante de um decreto, e o decreto era que ele fosse lançado lá junto com os leões, na cova dos leões, e nem por isso, porque veio a tribulação, porque veio a perseguição, ele abdicou da fé dele, ele continuou firme, confiando no Deus a qual ele servia. Foi lançado na cova, Deus permitiu ele ser lançado na cova, mas dentro da cova o leão não comeu ele. Então, se hoje você está passando por adversidades, por luta, seja bem-vinda Maria, Elza, seja bem-vindos. Nós estamos no Salmo 34, 6, 7, 8, aonde Davi diz que ele clamou ao Senhor, ele estava aflito e o Senhor o livrou de todas as tribulações, todas, não foi nenhuma nem duas, foi em todas as tribulações. E no 7 ele diz: o anjo do Senhor ouviu e me livrou. Ele livra e acampa-se ao derredor daqueles que o temem. Então a gente tem que entender, não é porque nós somos cristãos, não é porque a gente confia em Deus que Deus não vai permitir que eu passe por uma situação difícil. A situação difícil pode chegar, irmãos, chega para todos nós. Todos nós passamos por adversidade, por lutas, por situações. Olha, os discípulos estavam com Cristo no barco e veio um temporal, veio um vento, né? O vento açoitou, as ondas açoitaram aquele barco e Jesus estava ali, dormindo no barco. Estava ali com seus discípulos, mas não impediu de haver a tribulação. Não! Ele permitiu a tribulação, alamando, reciando, elabaixai, mas quando clamaram por ele, chamaram ele, ele acalmou o vento, ele ordenou que se acalmasse o vento. Então, se eu clamar a Deus, se eu buscar a Deus, se eu procurar, né, o socorro em Deus como Davi, ele pode acampar os seus anjos em derredor de mim e me livrar. Ele livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele livra o seu povo quando nós buscarmos nele. Nós temos que entender a palavra de Deus e buscar em Deus o socorro. Nós temos que buscar sempre em Deus o nosso socorro. Na hora da adversidade, na hora da luta, busque em Deus. Não busque em pessoas, não busque em coisas, não busque em circunstâncias, em situações, busque nele. Eleve os teus olhos para os céus, de lá vai vir o socorro, porque ele vai te livrar. Ele te livra sim. Ele te livra da situação difícil, ele te livra da doença, ele te livra dos problemas do dia a dia, ele pode te livrar, mas depende de mim e de você. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde está alicerçada a sua vida? A sua vida está alicerçada em Deus? A sua vida está alicerçada em Deus? Você tem buscado em Deus o socorro? Davi diz no 8, provai, prove, e vede que o Senhor é bom.
Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove. Faça prova de Deus, busque em Deus o socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. A palavra é bem clara, provai e vede que o Senhor é bom, Ele socorre os que o buscam, Ele livra. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugie-se em Deus. Pare de buscar em tudo quanto é coisa. Pare de buscar nas pessoas. Não que isso seja errado, você pedir uma oração. Não que seja errado você pedir uma orientação. Não é isso que a missionária está falando. Eu estou falando o que a palavra nos ensina. Nós temos que provar e ver que o Senhor é bom e que Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da peste perniciosa, Ele nos livra do laço que o inimigo abre no nosso caminho. Muitas vezes o inimigo abre uma cova na nossa frente, abre um buraco para nos lançar lá. Mas Deus, Ele nos livra quando nós voltamos os nossos olhos para Ele, quando nós lembramos quem tem que ser o nosso socorro na hora da adversidade. Repito, Deus, Ele permitiu que aqueles 3 rapazes fossem lançados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei mandou aumentar o fogo 7 vezes. Tanto é que a palavra diz que quando aqueles homens, os guardas, chegavam perto da fornalha, só o calor do fogo já queimava eles. Só o calor. Por quê? Porque eles não confiavam em Deus. Mas aqueles 3 rapazes, aqueles 3 jovens que não se dobraram diante do inimigo, não se renderam diante da adversidade, continuaram confiando nesse Deus. Deus permitiu que eles foram lançados lá no meio, mas Deus entrou junto com eles, livrou eles dentro da fornalha. E Deus faz isso comigo e com você. Provai e vede que o Senhor é bom. Creia, confie. Está passando pela prova, continue confiando. Está passando pela adversidade, continue acreditando. Provai, vede. Você vai ver que o Senhor é bom, mas busque em Deus. Peça socorro a Deus, eleve os teus olhos para o céu, porque de lá vai vir um socorro. O salmista, ele é bem claro. Aqui Davi estava fugindo, estava sendo perseguido, a vida dele estava correndo perigo. E ele, no meio do perigo, ele olhou para Deus. Ele sempre lembrou de Deus na hora do perigo, na hora da adversidade. Ele sempre trouxe à memória aquilo que dava esperança para ele, que eram os livramentos que Deus já tinha dado para ele. Deus tinha livrado ele, né, do urso, do leão, livrou lá do filisteu, daquele gigante. Por que que agora, no meio de uma perseguição, por que que no meio de uma outra adversidade, no meio de uma perseguição de morte, Davi ia esquecer o que o Deus dele tinha feito por ele? Por que que nós hoje, muitas das vezes, no meio da tribulação, esquecemos o que Deus já fez por nós? Nós temos que trazer à memória o que Deus já fez por mim e por você. Traga à memória o que te dá esperança, traga à memória o que Deus já fez por você. Quantos de nós já passou pelo vale da sombra da morte? Quantos de nós Deus já livrou da morte, do laço do passarinheiro, livrou dessa peste que o Brasil e o mundo ainda está tendo, livrou, nós estamos aqui. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, quando nós levantamos, agradecer as mãos para o céu só por ter o fôlego de vida. Eu costumo dizer, às vezes eu começo meus vídeos, as minhas lives, que eu sou grata a Deus somente pelo fôlego de vida, por estar respirando. Nós temos que ser agradecidos. Talvez
Talvez hoje você esteja aí com a porta fechada, você precisa que uma porta se abre, mas seja grato a Deus, seja agradecido somente por ter acordado. Quantas pessoas hoje estão num leito do hospital, respirando através de aparelhos? Quantas pessoas hoje gostariam de estar no nosso lugar? Quantas pessoas que estão numa cadeira de roda gostariam de simplesmente caminhar, dar um passo, e nós temos toda a saúde, temos fôlego de vida, podemos circular por onde a gente quiser, e muitas das vezes a gente é mal agradecido, a gente não agradece a Deus. Então provar e ver de que o Senhor é bom. O Senhor é bom quando você acorda, o Senhor é bom quando te livra da doença, o Senhor é bom quando abre uma porta na sua frente, o Senhor é bom quando o médico dá um decreto, mas Ele é bom, porque Ele está no controle da sua vida. Se você confiar, Ele é o médico dos médicos, Ele pode te livrar dessa doença, mas basta você crer. Ele não livrou Daniel de ser jogado na cova, mas ele livrou Daniel dentro da cova. É isso que o cristão tem que entender. Ele não vai livrar de você ser perseguido, ele não vai livrar de você ser humilhado, ele não vai livrar você de ter uma doença, ele não vai livrar você de passar por tribulações, alabaxuricante, alabaxai, mas ele vai livrar você diante dessa situação que você está passando. Se você crer, se você confiar, provai e vede que o Senhor é bom. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele foi o Deus de Daniel, de Jacó, de Abraão, de Isaac. Ele é o mesmo Deus ontem, ele vai ser hoje, vai ser eternamente. Depende de nós confiarmos, e a palavra é bem clara: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, porque bem-aventurado é feliz. Você é bem-aventurado, você é feliz. Você crê que Deus pode te livrar no meio da cova, te livrar sim na hora da tribulação, te livrar sim no meio da tempestade, te livrar sim dentro da fornalha de fogo. Ele pode nos livrar. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugie-se em Deus. Faça como Davi. Toda vez que Davi passava pela prova, pela adversidade, pela tribulação, para quem que ele corria? Para o Deus que livrou ele de várias situações, livrou ele do gigante, livrou ele da boca do urso, do leão, livrou ele de várias situações. E o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus nosso. Ele não envelhece. Nós podemos envelhecer, nós podemos ficar desacreditados, mas a palavra é bem clara. Mesmo que eu seja infiel a Deus, ele vai permanecer fiel. Então guarde essa palavra, guarde esse salmo, refugie-se em Deus, corra para Deus. Está passando por adversidade, está passando por luta, está passando por situação em qualquer área, seja na financeira, familiar, na área da saúde, na área espiritual, corra para Ele. Ele é o socorro bem presente. Ele é que vai te livrar do laço do passarinheiro. É Ele que vai cuidar de você. Repito, Ele não vai te livrar de você ser lançado na cova, mas Ele vai te livrar dentro da cova. Ele não vai te livrar de ser jogado na fornalha. Muitas das vezes você está sendo lançado numa fornalha, você olha para os lados, não tem saída. Mas Ele vai te livrar dentro da fornalha, dentro do problema, dentro da situação. Alabaxuricante alabaxai. Então creia, receba essa palavra de vitória nessa tarde de hoje. Almoçando com Deus, receba essa palavra de vitória
vitória. Deus está respondendo muitas pessoas hoje que estão nessa live e que vão acessar essa live. Então creia que não importa a situação que você está enfrentando nesse momento, o Senhor pode livrar de todas elas, todas, não é de nenhuma nem duas, é de todas. Creia e receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Quem recebeu essa palavra, quem entendeu o recado de Deus nessa tarde. Amém, Bruna, glória a Deus, Maria, Elza, Sônia. Sejam bem-vindas, glória a Deus. Pegue sua garrafinha com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos orar. Silvana, pega sua garrafinha de água, sua peça de roupa, sua fotografia, sua carteira de trabalho, seu currículo, seja aquilo que representa você ou alguém que você quer uma bênção, quer uma resposta de Deus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que os irmãos e as irmãs que estão nessa live, Pai, venham receber, Senhor, do Senhor o livramento, venham receber do Senhor o livramento das doenças, o livramento da situação financeira. Abre porta onde há portas fechadas, Pai. Responda o teu filho, Senhor, responda a oração de muitas pessoas que estão aflitas, necessitando de uma resposta, Pai. Eu creio que a própria palavra já respondeu os irmãos e as irmãs que estão nessa live. Pai, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, essa garrafinha d'água, a qual o Senhor colocou para nós orarmos, Pai. Que muitas mulheres, muitos filhos, muitas pessoas recebam a cura, receba a libertação, receba a provisão do Senhor. Aquele que está prostrado, se levante. Aquele que está sem força, que o Senhor venha ser a sua força. Que quando beber dessa água, a sua força venha a ser renovada. Que o Espírito Santo venha transformar os decretos na vida do seu povo. Pai, eu consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que todo aquele que beber dessa água será liberto, transformado, curado para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Beba da água, irmãos. Glória a Deus. Eu digo para as irmãs, pegue essa garrafinha de água, vá pela sua fé. Se Deus colocar no seu coração de você jogar no seu local de trabalho, aonde você quer uma porta aberta, jogue. Se você precisa de uma cura, quer tomar um banho com essa água, quer colocar aonde há uma enfermidade, quer colocar no seu currículo, assim, molha a mão, coloca no seu currículo, profetizando uma porta aberta. Depende da minha e da sua fé. Depende da nossa fé. Muitas muralhas podem cair na nossa vida, dependendo da minha fé, porque a palavra é bem clara. O Senhor responde à oração, porque muito pode a oração do justo. Lembre-se de Paulo. Paulo, aonde ele passava, as pessoas colocavam os lenços na sombra de Paulo. Ele não precisava nem tocar nos lenços. Aonde a sombra de Paulo passava, os leprosos eram curados, os enfermos se levantavam, as pessoas colocavam lencinhos ali para levar para os seus familiares que estavam doentes. Então é bíblico, depende da minha e da sua fé. Depende da nossa fé, não é o poder da água em si, mas é da nossa fé. Se eu crer, a Bíblia é bem clara, se eu crer, se eu acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, acreditar, não é a água, não é o lencinho, não é o copo com água, não, é a nossa fé, porque Deus move céus e terra diante de um povo que busca em espírito e em verdade, aonde ele colocar a sua fé.
milagres podem acontecer. Amém? Glória a Deus. Então depende de mim e de você, que você venha marcar os seus colegas, seus amigos, aquela pessoa que precisa de uma palavra, né, de ânimo, uma palavra de consolo como essa. Muito pode, irmãos, a oração do justo. Davi aqui nos ensina grandes lições, que Deus, ele permite a fornalha de fogo para nos livrar dentro da fornalha. Deus permite a gente ser jogado numa cova cheio de leões. Talvez o lugar que você está cheio de leões te rodeando, querendo te tragar, querendo destruir você, mas o Senhor permitiu você estar aí para te livrar aí no meio desse povo que está querendo te derrubar, em nome de Jesus. Senão vou continuar pregando novamente. A paz, Judite, seja bem-vinda. Compartilhe essa live, marque os seus amigos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vou me despedindo, tô aqui no Paraguai, semana que vem vou estar em Guaíra novamente, uma benção no meio dos irmãos, né, pregando a palavra de Deus. É para isso que Deus nos chamou, né, é para a gente estar sempre pregando e levando, né, o alimento espiritual. Por isso que Deus colocou no meu coração, almoçando com Deus, né, o alimento espiritual para nós, né? Se a gente precisa se alimentar, né? Glória a Deus, o pastor diz que tá tomando um cafezinho, já tá no cafezinho, pastor. Tem muita gente que ainda tá sentado se alimentando 2 horas. Mas tem muitos que já estão no cafezinho, glória a Deus, aleluia. Então eu me despeço aqui, agradeço aí os irmãos que acompanharam essa live, compartilhe essa live e que você venha receber essa palavra de vitória nessa tarde de hoje. Em nome de Jesus eu abençoo a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?